Olá a todos. Essa aula, essa dinâmica, dirá respeito à revolução científica, né? Tratamos dos assim chamados 3 R's da primeira Idade Moderna: a Renascita, a Reforma, né? E a Revolutio, né? O Renascimento, a Reforma e a Revolução Científica. E aí, com a Revolução Científica, pode-se dizer que houve uma passagem, efetivamente, dessa consciência da Europa moderna, né? Quem trabalha muito isso é um historiador chamado Paul Hazard. Aliás, minhas bases historiográficas para a organização dessa aula serão Paul Hazard, Paolo Rossi, um filósofo italiano dessa área de estudo histórico da Revolução Científica, e um historiador italiano chamado Franco Giudice. A primeira parte da exposição será baseada nos historiadores Rossi e Hazard, e o Giudice será mais utilizado na segunda parte, quando falaremos da manifestação específica das transformações de cunho ideológico na Revolução Científica, particularmente em sua dimensão astronômico-matemática. Mas, enfim, primeiro, essa concepção de revolução, né? Revolução não pode ser considerada como nós consideramos atualmente, pós-Revolução Francesa, revoluções burguesas de maneira geral, o processo revolucionário. Por quê? Porque a revolução, a partir desse período do século XVIII e XIX, ela operou uma transformação na concepção temporal. Estamos ainda tratando de sociedades que têm como base, em grande medida, a questão agrária, ainda que o feudalismo, como explicitado na aula sobre absolutismo monárquico, seja um modo de produção em descenso, ao passo que as condições pré-capitalistas cada vez mais estão sendo dadas, é notório também que o fato de que a Europa, nesse momento, esteja vivendo um modelo econômico ainda calcado na terra, faz com que o seu modelo temporal seja ainda profundamente circular. Tá? Eu vou reduzir um pouco essa luz aqui, porque eu acredito que ela esteja atrapalhando. Melhor, vou redefini-la. Perfeito. Bom, retomando, estamos tratando ainda de um modelo temporal de cunho majoritariamente circular, né? E será efetivamente, em parte, a reforma, mas principalmente a Revolução Científica, quem alterar os elementos que alterarão essa concepção temporal circular. Isso no âmbito ideológico. É claro que o que efetivamente alterará essa concepção de tipo circular para uma concepção de tipo projetiva será o advento do modo de produção capitalista. Isso será muito mais bem desenvolvido numa aula voltada especificamente, pretendo que essa seja a nossa próxima aula, para o assim chamado processo de acumulação primitiva de capitais, que está no capítulo 24 da obra magna de Karl Marx, O Capital. Tá? Mas, de qualquer forma, dentro do que a gente chama de revolução científica, há diversas periodizações. Há uma periodização mais curta, que marca essa revolução científica entre a publicação em 1543 da obra fundamental de Copérnico sobre o chamado heliocentrismo, e se estenderia até 1687, com as publicações de Newton a respeito da correlação de forças que existiriam entre os sistemas celestes, né? Mas principalmente o sistema gravitacional terrestre. De fato,
há também uma periodização mais longa da Revolução Científica, né? E que aí abarcaria, inclusive, o próprio século XV, uma vez que nessa época, graças ao advento da imprensa, começa a se alastrar um manuscrito muito importante, um manuscrito antigo, ligado principalmente a uma concepção mais materialista do mundo. Então, a partir dessa retomada, e como eu falei, o Renascimento está muito marcado por uma retomada de textos antigos, por uma redescoberta filológica. A partir dessa retomada filológica, esse processo, né, de materialização da realidade começa a tomar corpo. Vamos lembrar que é também um momento em que cada vez mais se matematiza o tempo, a partir do advento do relógio de mesa, por exemplo, e não só se matematiza, como se individualiza o tempo, como se matematiza o espaço, com o advento de uma cartografia que visa muito mais, vamos dizer assim, precisar ali os continentes, enfim, os mares, num contexto de grandes navegações. Tá? Então, numa longa temporalidade, se pega essa revolução científica desde o século XV, né, a segunda metade do século XV, digamos, e se estende até o século XVIII. Né? Mas, de fato, há quem diga que revolução científica como tal nem ocorreu. Né? O processo, na verdade, é que, como ciência é um nome atribuído a uma série de atividades, e essa série de atividades ela varia, né? Então, por exemplo, nessa mesma época, enquanto se alterava o estatuto da astronomia, né, como já mencionado, com a questão do Copérnico, por exemplo, se alterou a questão da anatomia. Né? A anatomia alterou bastante. William Harvey começa a estudar corpos, é publicada uma obra que associa o ser humano a uma máquina, né? Assim como se associou Boyle, por exemplo, associou o universo a uma máquina. Deus teria criado esse universo e Deus teria criado uma máquina. Então, também o ser humano seria uma máquina. De humanis corpore fabrica seria o nome dessa obra em latim que surge e que estuda o interior do corpo humano. Né? Miguel de Servet, um médico também que vai começar a estudar o interior do corpo humano. Ou seja, a partir do século XVII, isso é um marco, né? Porque se todas essas periodizações estão presentes, né, a curta periodização de 1543 a 1687, ou a longa, do final do século XV ao século XVIII, um marco comum delas é o século XVII. Sem dúvida, o século XVII, um século de crise econômica, um século de guerra, um século de intensificação do contato atlântico e um século de questionamento propriamente das bases nas quais a medievalidade se assentava. Este século XVII ele vai ser fundamental para o que a gente chama de revolução científica, né? Mas é um século também em que o ser humano, cada vez mais, diante disso, está questionando as bases da medievalidade, logo, do poder que se assentava a medievalidade. Né? Estamos falando num âmbito ideológico, num âmbito filosófico, mas se a gente voltar à matéria, é um momento em que esse feudalismo está entrando cada vez mais em contradições, que são contradições insolúveis dentro do próprio sistema feudal. Inclusive, é um momento no século XVII em que vai se concretizar a primeira revolução burguesa do mundo, em que se estabelece, por exemplo, lá na Inglaterra, a partir das revoluções, primeiro puritana e depois gloriosa, né? Oliver Cromwell, Guilherme de Orange, isso também será tema de aula, enfim. Mas é um momento do advento aí de uma burguesia
que cada vez mais se dedica à atividade manufatureira, uma atividade manufatureira que está em constante crescimento, dadas as atividades de navegações intensificadas a partir desse período, né? Enfim, então, o questionamento da Revolução Científica houve um evento chamado Revolução Científica? Será que houve? Será que aquele evento que marcou o século XV e XVI pode ser marcado como a mesma coisa? O ser humano do século XV e XVI está inscrito numa mesma revolução científica que o ser humano do século XVIII? São seres humanos que pensam muito diferentes. Quando a gente vai ver Copérnico mesmo, que rompe com o geocentrismo, estabelece o heliocentrismo, ele estabelece em bases ainda muito tímidas, com pretensões de reformar um sistema, mas ainda muito ligado à questão da igreja. Ele mesmo não tinha uma pretensão revolucionária, ainda que sua teoria tivesse repercussões, tivesse consequências revolucionárias, né? Mas ele mesmo estava com pretensões puramente de acerto de contas diante das insuficiências do sistema ptolomaico aristotélico, né? Então, enfim, né? Esse é todo um questionamento que existe em torno da categoria revolução científica, né? Bom, então já falei do revolutio, né? Esse sentido do revolutio, a evolução, mas uma evolução que volta a si mesmo, por isso que ela revolta, ela volta e a revolução, que inclusive a gente associa a revolução dos corpos celestes, né? Eles é uma evolução, é a ideia de perfeição, né? Aquilo que se perfaz, né? Então, é muito importante demarcar isso, né? A revolução científica está marcada com essa ideia ainda de circularidade que vai cada vez mais digamos, se alongando a partir do século XVII e a partir do século XVIII, com o advento do modo de produção capitalista, principalmente, e a sua implantação na Inglaterra no primeiro momento, né? Mas, enfim. Então, a gente tem que pensar onde que eram os espaços do saber na medievalidade. O pessoal pensaria, bom, as universidades, é verdade, as universidades medievais, elas eram esses espaços ali das compilações dos livros, dos monges copistas, em grande medida estimuladas num período aí do grande Carlos Magno, né? Só que as universidades medievais tinham como intuito a preparação, por exemplo, para a profissão eclesiástica, em grande medida. E não só, claro, ela preparava para a profissão eclesiástica, para atividades médicas, né, para jurisprudência, em grande medida, né? Então, essas universidades medievais, elas não estavam tanto preocupadas com este questionamento de mundo, né, ou com essa tentativa empírica de dar um sentido, uma matematização para o mundo, algo do gênero. Elas cuidavam que aquela tradição, num primeiro momento, uma tradição fundamentalmente aristotélica, ela fosse passada, né? Com o advento da escolástica, teorizada ali principalmente por São Tomás de Aquino, né? A escolástica foi um salto filosófico medieval, né? São Tomás de Aquino, contrapondo-se a Santo Agostinho. Santo Agostinho era aquele filósofo, enfim, aquele teólogo que advogava, por exemplo, a submissão da fé à razão e a diminuição, né? O ser humano seria muito pequeno perante Deus, então ele teria muito pouco conhecimento dos desígnios de Deus, logo ele não consegue entender as coisas divinas, né? Ao passo que o tomismo, que é como é conhecida a teoria de São Tomás de Aquino, o tomismo admite que a razão humana consiga compreender a realidade. Então, para o tomismo, este ser humano consegue compreender a realidade, e fazendo isso ele está fazendo as obras de Deus, porque Deus concedeu o livre-arbítrio para esse ser humano fazer o bem ou o mal, né? Então, este ser humano tem este livre-arbítrio na perspectiva tomista,
né? Então, isso está fundamentado, a grande parte da filosofia tardo-medieval, né? No tomismo e na escolástica, e em grande medida a igreja vai se fazer e vai se sedimentar nessas bases, né? Neste céu interpretativo. Né? A atividade da pesquisa científica como profissão e tendo uma instituição própria, então, vão ser inauguradas neste processo que a gente chama de revolução científica. Por quê? Porque não existia essa figura, ainda, por exemplo, no século XVII, XVI ou XVII, não vai existir o cientista. Essa é uma palavra do século XVIII. Ou melhor, do século XIX. Né? Mas, mesmo assim, você já tem o filósofo da natureza no século XVI. No século XVI você já tem aquela pessoa que vai pensar a natureza e já vai ser uma profissão específica, entre aspas. Né? Já vai ser algo que vai requerer uma instituição própria, que não as universidades. Tanto é que, por mais que tivessem sido formados nas universidades, grande parte dos principais expoentes da assim chamada Revolução Científica, como Galileu, Kepler, o Harvey, o Brahe, enfim, grande parte desses grandes nomes, né, Newton, que a gente associa, né, eles não estão propriamente ligados à atividade universitária, grande medida atrelada ao ensino, como eu falei, a prática religiosa, enfim, a questão eclesiástica da jurisprudência da medicina. Né? Enfim. Então, a prática dos seus, né, vamos dizer, a aquisição dos seus ensinamentos, a aquisição dos seus conhecimentos se fez na universidade, mas a prática, provavelmente, das suas transformações interpretativas se fez fora dela. Isso vai ser fundamental. Né? Bom, na primeira metade do século XVII, isso quem identifica é o historiador Paulo Rossi, né? Ele identifica aí uma tradição ainda mágico-hermética nesses pensadores, nesses filósofos da natureza, nesses primeiros protagonistas da Revolução Científica. Né? O Copérnico, por exemplo, para desenvolver o seu sistema, evoca a autoridade de Hermes Trismegisto, né? Apesar, por exemplo, do repúdio de Francis Bacon, né, a Paracelso, que ele chamava de supersticioso. Paracelso é um supersticioso, ele fala dos supostos desejos da matéria. Francis Bacon, né, que é um filósofo ali, né, ele fala de desejos da matéria, ele fala das grandes relações com a tradição da alquimia. Então há ainda, né, esse passo, por isso que ainda eles estão inscritos neste elemento da primeira modernidade, né, aquilo que a gente já falou do antigo e do moderno ao mesmo tempo. Né? Então, veja, eles estão modernamente rompendo com uma tradição medieval, aristotélica, a partir de um novo estatuto que vai se conferir fundamentalmente à matemática. E, fundamentalmente, eles vão fazê-lo rejeitando uma tradição. E a gente vai ver aí esse conflito entre ciência e história. Então, nesse aspecto, são modernos. Mas e o antigo? Eles fazem isso retomando uma perspectiva, particularmente uma perspectiva platônica, uma perspectiva que tem um profundo diálogo também com um sistema... como que eu posso dizer, não é só... Eles não ficam apenas no platonismo, eles ficam também no sistema pitagórico. Né? Então, a recuperação matemática se dá dentro de um platonismo pitagórico. Né? Então, ainda também dentro de bases antigas, eles se supõem também resgatando, né? Né? O tema do progresso, nesse primeiro momento, ele é concebido também como retorno. Né? O Bacon apresenta a sua reforma de saber como uma instauratio, que seria o cumprimento das promessas antigas. Ele está
instaurando como um cumprimento de promessas antigas. Ele está havia a concepção de que você estava fazendo uma ressurreição do saber, né? Dentro dessa perspectiva circular do tempo, né? Que também preside grande parte das obras do Renascimento, enfim, né? Houve aí este saber que foi oculto em tempos remotos da história humana, e agora esse saber está ressurgindo, né? Essa perspectiva. O Newton parte desse neoplatonismo, enfim, todos eles estão partindo dessa perspectiva ali circular, dessa perspectiva de retorno, né? Então, isso é bem fundamental, né? Por meio do Renascimento também, cada vez mais se percebe que a natureza ela não é mais algo da contemplação, mas ela é algo de intervenção. Ela é algo que você consegue intervir. E cada vez mais ela é algo a ser matematizado, né? A matemática, e isso a gente vai ver depois, quando eu falar de Franco-Judith, a matemática, que era um instrumento, em grande medida, utilizado para referendar a física, só chegar lá como um instrumento e atestar aquilo que outras ciências colocavam, agora ela é usada como instrumento explicativo. Ela ganha um novo patamar, né? E, em grande medida, os teóricos, os filósofos que vão ser os protagonistas dessa revolução científica vão ser também aqueles que vão fazer uma nova epistemologia da matemática, né? Uma matematização da natureza, uma nova compreensão de natureza a partir dos critérios matemáticos, né? Veja, essa ideia de intervenção é a ideia de intervenção que está pautando todo aquele universo do século XVII. O ser humano começa a perceber que ele consegue intervir na realidade também. Este ser humano consegue perceber, e veja como isso é importante para a anatomia, eu consigo dar um remédio que é bom, né? Com o advento ali das chamadas especiarias, né? Que eu já comentei sobre o que são essas especiarias, sobre essa regulação dos humores, com o advento das especiarias, eu consigo intervir para o bem, mas também consigo envenenar, consigo intervir para o mal, né? Então, claro, mas o veneno já é usado há muito tempo, sim, mas a ideia de que o ser humano consegue intervir no corpo, e com isso operar neste corpo, para bem ou para mal, ela é nova, né? A ideia de que se consegue intervir na realidade, ela é nova. E é uma ideia muito perigosa. A ideia de que o ser humano consegue intervir na realidade, ela precisa ser combatida, não por um acaso, e aí o Maraval volta aqui, né? A gente tem a cultura do Barroco. Cultura do Barroco, aquelas igrejas suntuosas, por mais revolucionária que ela foi na estética, dado o abuso que ela tem das formas circulares, coisa que é muito inovadora realmente. Por um outro lado, sua ostentação no ouro, é um sinal, é uma mensagem que aquela instituição que cada vez mais está enfraquecida, que é a Igreja Católica, grande símbolo desse mesmo feudalismo, está querendo colocar para esses seres humanos que estão querendo intervir na realidade, do seguinte: você não consegue intervir nessa realidade. Nós somos muito fortes. Veja, já falei isso, todo o sistema que está a ponto de cair tem que se mostrar muito forte, muito poderoso, de forma a inibir que se tenham tentativas para derrubá-lo. Isso é fundamental, né? Então, como colocado, né, essa estética vem justamente nesse sentido. Mas a Revolução Científica é essa transformação, essas forças produtivas, progressistas, cada vez mais estão querendo compreender o mundo. Por mais que a igreja o diga, enfim, matematicamente era mais interessante você conhecer isso diante, por exemplo, de uma administração das colheitas, né? Diante, por exemplo, de um período que foi a pequena idade do gelo, que marcou aí o continente, o mundo inteiro, né? Foi um período de resfriamento terrestre entre os anos ali
1580 e 1720, durante o século XVII, houve um grande resfriamento terrestre. Ah, mas então o resfriamento explica a crise. Não. Vamos entrar num determinismo climático. É verdade que antes do advento do capitalismo, elementos climáticos eles são mais determinantes em termos econômicos, enfim, e eles reforçam esses elementos econômicos. Mas a crise em si, ela não pode ser explicada apenas por este fator, uma vez que também você tinha uma forte atividade produtiva nas colônias, né, colônias essas tropicais, que continuaram ali aportando, em grande medida, o açúcar, por exemplo, no Nordeste brasileiro, né, no século XVII, continuaram aportando ali importantes recursos, né? Então, é justamente a forma como os recursos são distribuídos que vai ser determinante para a questão da crise, também nesse momento. Tá? Enfim. Então, cada vez mais se coloca que a ideia de conhecer o mundo é a ideia de intervir no mundo. Não se consegue intervir naquilo que você não conhece. E isso é muito justo. Se você pegar aí um copo com água e óleo, é um exemplo que eu costumo utilizar muito, pega um copo com água e óleo e mistura, os dois não vão conseguir misturar muito, nunca, né? Porque água e óleo não se misturam. Se você não conhece a propriedade daqueles dois materiais, você não vai conseguir entender que eles não se misturam. Então você vai ficar girando aquela colher ad eternum e não vai conseguir misturar os dois. Né? Somente conhecendo a propriedade dos dois, você vai falar, bom, os dois não se misturam, então eu não vou tentar fazer isso. Eu não vou conseguir intervir nessa realidade. Da mesma forma, veja por que isso é perigoso, porque isso também está acontecendo não só no elemento corporal, no elemento astronômico, não que quando ocorresse no elemento corporal astronômico não fosse perigoso, já vou explicar por que era, mas porque ele também está na ciência política. Se eu consigo intervir na realidade, eu consigo transformar a realidade. Se eu entender a realidade, eu consigo transformar a realidade. Por isso que aqui existem importantes personagens que vão começar a entender a política por cima, Hobbes, enfim, Bossuet, né? E por baixo, os Diggers, seria o exemplo para mim mais fenomenal, né? Campanella, os Diggers ali liderados pelo Winstanley, falará dessa personagem, Winstanley, um personagem fundamental, o próprio Zumbi de Palmares, né? Então, essa consciência da intervenção na realidade cada vez mais presente nessas sociedades, né? Isso vai ser importante, né? Saber é poder, uma frase falsamente atribuída a Francis Bacon, embora toda o seu pensamento conduzisse a esta conclusão, ele não falou literalmente, é que nem o l'état c'est moi atribuído ao Luís XIV, né? Ele não falou o Estado sou eu, assim como Francis Bacon nunca falou saber é poder, mas saber é poder para esta sociedade, sim, tá? Há inclusive uma ideia nova agora que vai se postular. Aliás, eu tinha falado um pouco antes, tinha falado que havia uma novidade, havia algo bastante transformador em você afirmar que a astronomia e a medicina são passíveis de intervenção pela humanidade. E isso é transformador por quê? Por causa desse poder da igreja também, novamente. Veja, o ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus. Se o ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus, você não pode simplesmente chegar e abrir um corpo humano na perspectiva da religião católica, da grande senhora feudal, que está perdendo muito dos seus privilégios, das suas regalias, mas na perspectiva da igreja, você não pode abrir um corpo humano, porque seria o equivalente a abrir o corpo de Deus, uma vez que somos a imagem e semelhança, você não fica abrindo o corpo de Deus. Né? Então, por isso que esses
médicos que tentam fazer isso são profundamente combatidos, né? Leonardo da Vinci e Michelangelo, como eu comentei, subornavam coveiros para abrirem as pessoas falecidas. E veja, isso não tornava nenhum deles, Copérnico, Newton, Bacon, né, menos cristãos. Eu falei que muitos deles eram regidos ainda por esse pensamento mágico, né? Mas, enfim, da mesma forma, a questão astronômica. O ser humano foi feito imagem e semelhança de Deus. Se ele é a imagem e semelhança de Deus, ele não ia colocar esse ser humano num planetinha ali, o terceiro planetinha que gira em torno de um Sol, coisa do gênero. Ele ia colocar num planeta que está no centro. Deus é o centro do mundo, ou do universo, no caso. Deus é o centro do universo. Então ele vai colocar o homem no centro do universo, na Terra. Geocentrismo faz sentido dentro da perspectiva. Então, a perspectiva ptolomaico-aristotélica, ela casa muito bem com a interpretação teológica cristã de então, né? Quando Copérnico, sem querê-lo, coloca uma nova interpretação, Brahe também, Kepler, e começam a vir os aportes, Galileu, né? Transforma-se essa perspectiva de mundo. E aí temos uma real uma mudança desse ser humano, uma mudança desse locus do centro do universo para um planeta ali terciário em relação ao Sol, né? E por isso tem que ser profundamente rejeitada. Então, por um acaso, há um teórico chamado Thomas Kuhn. Thomas Kuhn, ele fala sobre a estrutura das revoluções científicas, né? E aí ele questiona essa estrutura, né? Por que ocorre essa estrutura? Então ele fala sobre a questão dessa crise que ocorre, né? Na consciência da humanidade em determinado momento, e que as revoluções científicas, elas são a ignição dessa crise da consciência da humanidade, né? Então existe todo um corpo de pensamento, e aí vem um novo sistema teórico, tudo, e ele opera essa revolução, fazendo com que todo aquele sistema que existia antes se derrubasse como tal, dadas as evidências, enfim. Mas o saber é filho da autoridade política e das forças político-econômicas, como a gente vai ver, né? Como assim o saber? O saber é só você chegar e demonstrar lá. Não. O saber depende do poder, e eu vou demonstrar isso fortemente, com o próprio exemplo de Galileu. Aliás, não serei eu a demonstrar, será Bertolt Brecht, que todos vocês leram. Tá? Bom, então, uma ideia nova que aparece nesse momento é o seguinte: a ideia de igualdade das inteligências. Todos têm a mesma capacidade, nascem com a mesma capacidade de compreensão da realidade. E se todos nascem com essa mesma capacidade, ninguém precisa ser iniciado por algum ritual, por alguma... Não, todos têm a mesma predisposição, a mesma capacidade de chegar a conclusões teóricas, graças à experimentação, graças a essa evidenciação matemática, enfim, né? Então, os processos de acesso à ciência, eles não são ultra complexos, basta pertencer à humanidade, ao ser humano, né? Então, a natureza, a partir disso, acaba sendo algo alcançável. O ser humano passa a poder ter acesso ao saber da verdade, né? Todos os seres humanos, né? E aqui também coloca-se uma polêmica forte com a história, né? Em que sentido uma polêmica forte com a história? Porque a história, para os poderes dominantes, ela era estabelecida em grande medida para reforçar e legitimar sua autoridade. Em que sentido? A ciência e a história, elas podem ter algum tipo de conflito, né? Quando se aporta algo novo na ciência, se apaga aquilo que foi escrito anteriormente, né? Algo que dentro da operação historiográfica, histórica,
é algo que não é muito pensado assim, né? A história não trabalha com essas bases. Então, enquanto a ciência trabalha com uma base, vamos dizer, de superação do anterior, e nesse sentido, né? E veja, esse processo da negação do erro, ele é complicado, porque a gente também acaba rejeitando o erro como se ele fosse um processo a ser condenado, mas o erro faz parte do acerto. Inclusive, em âmbito pedagógico, experiências, elas precisam ser realizadas e comprovadas. Olha, vou fazer tenho uma hipótese. Eu vou comprovar a minha hipótese. Ela se mostrou falsa. Perfeito. Vou chegar lá e atestar. Isto é falso. Isto faz parte de um processo de construção do conhecimento. Várias coisas são atestadas falsas. Uma é atestada verdadeira. Ah, perfeito, isso aqui foi verdadeiro. Mas a gente acaba tendo uma concepção, e a partir deste processo que a gente tem uma concepção linear, porque nas verdadeiras a gente começa a construir uma perspectiva linear, entendeu? Eu não sei se estou me fazendo claro, mas quando a gente tem que o falso é rejeitado como tal, e o verdadeiro acaba sendo, vamos dizer, apresentado e atestado como tal, né? Rejeita-se o que vem antes e, a partir daquilo, se inicia, né? Um estatuto de verdade, um discurso de verdade, até o momento que aquilo seja comprovado falso, e, a partir deste novo, um discurso de verdade. Então, supostamente, estamos indo num caminho progressivo. Abre-se, então, a pensabilidade de substituição daquela perspectiva secular com pensamento progressivo. Num contexto em que a burguesia cada vez mais precisa do quê? Aumentar a sua produtividade em razão do, fazendo o quê? Máquinas. Máquinas que produzam cada vez mais. Perfeito. Uma coisa está casando com a outra. Ideologicamente, eu estou casando com o âmbito econômico. Isso é o 17. Né? O 17 é essa burguesia que luta cada vez mais para se desprender do feudalismo, e, ao mesmo tempo, essa ideologia que luta cada vez mais para se desprender. Então, talvez eu ponderaria em relação ao Thomas Kuhn, que é o seguinte: não é uma briga de ideologias, é uma briga na terra, é uma briga entre forças reais, econômicas, que nos aparece como uma briga ideológica. E, por isso, a ciência e o saber são filhos da autoridade, não são filhos da experiência ou da assertividade científica. Não, se eu convencer esta pessoa, talvez ela perceba que isso é o real. Não, isso é uma perspectiva extremamente do século XVII, da nossa cabeça, né? E mesmo no século XVII, a gente vê o caso de Galileu, que ele tentou: olha, eu peço que vocês acreditem nos seus olhos. E as pessoas falam: não, a gente acredita nos nossos olhos quando a gente lê Aristóteles e Ptolomeu. E Ptolomeu diz diferente. Então, por favor, fecha essa lunetinha que você aperfeiçoou, que a gente não quer ver o que você chama de manchas solares, né? Então, o saber é filho do poder, né? Porque se o saber, de alguma forma, questiona o poder, este saber será combatido. Lenin tem uma frase muito boa no seu Marxismo e Revisionismo. Ele fala assim: se os axiomas matemáticos, agora tentando lembrar de cabeça, né? Se os axiomas matemáticos comprovassem a falência do sistema burguês, alguma coisa assim, haveria alguém dentro do sistema capitalista que comprovaria a invalidade dos axiomas matemáticos. Ou seja, aquilo que é uma ciência produzida e que possa questionar bases de poder, seja essa ciência da onde ela for, seja essa ciência do âmbito das ciências biológicas, das exatas ou das humanas, se ela questiona um aparato de poder, tenha certeza que o discurso dominante tentará combatê-la em todos os sentidos e tentará reduzi-la, né? E não por um acaso. A gente tem, né, que nos períodos de maior obscurantismo da humanidade, né, volta toda a crise na ciência. Não é só uma crise que não há investimento na ciência. A crise na ciência se manifesta no quê? No terraplanismo, como evocado aí como teoria, né? E essa crise da ciência reflete o quê? A crise econômica,
né? Então é isso. A gente está vendo o que o Thomas Kuhn estava falando na nossa sociedade atual. O fato da gente estar vivendo uma crise econômica, uma crise de paradigmas estruturais, político-econômicos, faz com que a humanidade também viva um período de obscurantismo, né? A nossa sociedade, isso que é fundamental, né? A gente compreender esses processos. Estamos vivendo um período em que o velho luta para não morrer, mas está ultra moribundo, e o novo ainda não nasceu, né? Então a gente vive esse período ali, né, da morte do velho e do não nascimento do novo, que é esse período do que a gente vive hoje, que é esse caos generalizado, né? As pragas do Egito. Uma brincadeira. Mas enfim. Então, a história, ela era colocada assim, não, esses caras são os doutores da memória. Quem quiser fazer ciência, experimenta. Faz o seu, empiricamente, faz as suas experimentações, faz as suas invenções, propriamente, né? Então, todos esses novos personagens da assim chamada Revolução Científica, eles vão, de alguma forma, né? Não todos, desculpe, a palavra todos é muito forte, mas uma boa parcela deles vai rejeitar essa autoridade da tradição, logo vai jogar também a história na lata do lixo, logo vai abrir o caminho para essa perspectiva projetiva de concepção de sociedade, né? A história é aquilo que já foi inventado e está em livros, a ciência é um talento para resolver problemas que se colocam imediatamente e que talvez os livros não nos deem a solução. Talvez, às vezes, uma criança, né, uma pessoa que não tenha esses pressupostos, esses preconceitos, ela seja mais interessante de se dialogar com do que aquele teólogo, aquela pessoa super conhecedora das coisas que vai se aferrar naquela tradição, né? Um pouco que... Mas, ao mesmo tempo, estou fazendo essas críticas com base em quê? No Platão, né? Num Platão revigorado, né? No sistema pitagórico revigorado, uma matemática grega revigorada, enfim, né? Aí se coloca, né? Coloquei aqui, inutilidade da autoridade para as ciências, tanto de saberes pretéritos quanto a do poder, né? Política e saber. Pela primeira vez, então, não pela primeira vez, mas começa uma perspectiva, uma possibilidade de pensamento seguinte. Se os medievais antes falavam assim, nós somos anões, sob o ombro de gigantes. Então, como anões, nós vemos mais. E nós estamos ancorados em quem? Em Cícero, Virgílio, Homero, gigantes. Mas nós vemos um pouquinho mais, porque nós estamos no ombro deles. A gente é anão em ombro de gigante. Então, a gente dá um aportezinho a mais a eles, né? Aqui, com a Revolução Científica, abre-se o espaço para o pensamento da superioridade dos modernos. Não. Né? A gente vai resolver questões que esses caras não resolveram. Eles não tinham os instrumentos para tal. Né? E isso principalmente na segunda fase, vamos dizer, dessa Revolução Científica. Né? Isso avançando ali para a segunda metade do século XVII e principalmente no século XVIII. Né? Abrindo essa pensabilidade da projeção. Por isso o século XVIII é muito marcado, particularmente o pensamento iluminista, pela questão da razão. Né? Então, isso é fundamental. Né? O Galileu ele chegou a convidar os sábios do seu tempo a verem a diferença entre as doutrinas opináveis e as doutrinas demonstráveis. Né? Então, aquilo que era demonstrativo, né? O Galileu ele tenta argumentar até reduzir, né, as suas descobertas ao campo das ciências naturais. Ele vai colocar a sua descoberta no âmbito das
das ciências naturais, ele vai tentar falar ao máximo o seguinte: olha, não, isso aqui não cabe à teologia, inclusive, se Deus quer que a gente conheça a verdade, eu acho que ele quer que a gente faça isso. Então ele vai tentar argumentar muito argutamente, falando assim: olha, eu estou cumprindo uma obra, talvez argutamente no sentido assim, não é que ele fosse um cara assim, vou fazer, ele já era um cara pensando assim, bom, vou tentar convencer a igreja, qualquer coisa do gênero, tá? Num pensamento ultramoderno, né? De perspicácia, né? Mas com argúcia ele consegue chegar e colocar assim: olha, e ultracristão, dentro daquele universo interpretativo, na Itália, né? Então, ele, olha, eu estou fazendo o que Deus quer que eu faça, mas eu estou vendo isso dentro do âmbito das ciências naturais, e isso, né, acho que a gente aproximar, né, e aí o Bacon fala isso, né, aproximar, criticar, né, essa teoria não faz sentido. O Bacon critica a aproximação da teologia com a filosofia aristotélica. Ele fala assim: bom, vocês ficam aproximando aí a teologia da filosofia aristotélica. Aristóteles era o que? Era um cristão? Aristóteles era um pagão. Então, até onde eu sei, né, essa aproximação tem sido danosa, porque ela está travando o nosso processo de conhecimentos, né? Então, vocês estão com essa soma do cristianismo com o aristotelismo, com pretensões totalizantes, mas a ciência e as Sagradas Escrituras não necessariamente precisam andar juntas, elas podem estar separadas. Isso é o método Bacon, do Francis Bacon. Né? Então, isso é muito ponderado, né, nessa época. E o saber como fruto ou como filho do poder. A gente não pode descolar essas duas coisas. Vejam, Galileu teve que renegar aquilo que ele defendia por conta disso. Galileu perde posições e mais posições por defender o que defendia, a despeito de ter, por exemplo, defendido isso numa época de um papa supostamente cientista, né? Mas Galileu acaba tendo que renegar, jurar publicamente tudo que ele escreveu, né? Ele aperfeiçoou a luneta, ele conseguiu observar ali, ele que fez os estudos, os primeiros estudos sobre as manchas solares, e atestou o seguinte: as manchas solares, na verdade, são... ele não entendia muito bem o que eram as manchas solares, depois a gente veio a descobrir que as manchas solares, na verdade, são espaços de maior luminosidade do Sol. Mas ele percebeu que o Sol tinha manchas, ele percebeu que a Lua tinha um relevo. Né? Isso é uma coisa muito nova. Então, o Galileu começou a discutir isso, mas quando ele começa a colocar isso, essas bases teórico-interpretativas questionariam as bases de poder da igreja. Né? Então, vejam, até hoje, há uma diferença entre invenção e inovação. A invenção é o seguinte: se eu quiser, eu posso inventar uma coisa agora. Né? Claro, não é assim, preciso de grana também. Para inventar, precisa de grana. E para precisar de grana, a pessoa precisa ver a tua pesquisa. Se aquela pesquisa convém, ela vai aportar grana. Se ela não convém, não aporta grana. Então, por um acaso, não se aporta tanta grana para a cura de determinadas doenças, mas sim para o tratamento. E se tiver a cura, eu não vendo mais um remédio, em longo prazo. Né? Então é isso que a gente fala, que a revolução no capitalismo, né? O capitalismo já está incompatível com a revolução científico-técnica. Né? Estamos vivendo esse momento de crise. Né? Mas, enfim, então o saber e o poder estão ligados, ainda hoje. Né? Isso é uma lição da época de Galileu ainda para os dias de hoje. Muito se mudou na ciência. Na política, estamos falando sobre as mesmas bases. Por quê? Estamos falando sobre uma base de classes. Aquela era uma sociedade de classes, a nossa também é. Então, isso ainda não se alterou como tal. Né? E a ciência pode criar algum questionamento para algumas bases? Com certeza. Você fundiu o átomo, você pode conduzir isso para vários lados. Você pode melhorar a medicina, e com isso questionar profundamente a indústria farmacêutica. Você pode melhorar as bombas atômicas, e com isso enriquecer bastante a indústria armamentista. Para onde vai o investimento, para onde vão os recursos, depende da tua orientação político-econômica, das tuas escolhas político-econômicas. Né?
Em si, o estudo foi quebrar o átomo, né? Enfim, pegando agora Paul Hazard, para a gente fechar nossa exposição mais teórica. Paul Hazard, ele discute que essa é uma época de viagens, né? Cada vez mais o europeu sai, né? Principalmente influenciado pelas grandes navegações, e dado que as grandes navegações já não são mais aquelas navegações em que você lança o barco ao mar e a perspectiva do naufrágio é muito grande. Cada vez mais os barcos estão bem mais estáveis, o conhecimento do mar é muito mais sólido, e você tem ali uma perspectiva muito mais concreta de que seu barco chegue ao destino. Digamos assim, as operações marítimas elas ocorrem com muito mais frequência. Então, a viagem ocorre com muito mais frequência, não só para locais distantes via navios, né? Também os deslocamentos dentro da própria Europa, que já aconteciam na medievalidade, mas em grande medida não eram registrados, aconteciam entre camadas camponesas que não tinham, né, essa capacidade de publicação, digamos assim, né, de escrita, porque era uma sociedade não grafocêntrica. Agora, cada vez mais, você tem ali uma possibilidade ali de uma viagem a ser feita, né, por camadas, né, bem estruturadas economicamente da sociedade, e essas camadas registram aportes de outras sociedades, começam a haver outras perspectivas de sociedade, não só do espaço europeu, como de outros espaços. Há contatos mais frequentes com o assim chamado Oriente, né, embora essa divisão do mundo entre Oriente e Ocidente seja super arbitrária, né? Pedro Grande, por exemplo, que é um czar russo, vai fazer a sua grande embaixada, que vai ser uma viagem que ele vai fazer para a Holanda, para a Inglaterra, vai passar pela Áustria também, enfim. Então isso se torna cada vez mais frequente, né? Registros escritos, né? Então, veja, quanto mais você vê novas perspectivas, mais te colocam as dúvidas sobre a tua forma de sociedade. E o que é algo mais concreto para a ciência do que a dúvida? Quem não duvida não se movimenta em termos de ciência. Quem não é curioso, quem não tem uma dúvida, quem não lança perguntas, por isso que a hipótese é muito importante, lançar questionamentos, perguntar, né, é muito importante. Porque quem não desconfia, duvida, quem não procura, acaba. O vídeo deu uma congelada. Quem não duvida, quem não busca, quem não procura, acaba ficando na mesmice, acaba ficando cego, cego, por favor, acaba não vendo a perspectiva, né, concreta, acaba não tendo ali os elementos para a compreensão da realidade. Por quê? Não se move, não se questiona, não se indaga, e não indaga a sua realidade, não indaga os elementos que compõem a sua vida. Vai continuar num estágio de vegetação humana, né? Enfim, os viajantes europeus, então, têm cada vez mais contatos com a alteridade, e ao ter contatos com a alteridade, vão estabelecendo essa alteridade como diferente, e não mais como negativa ou inferior, dado algum elemento, né, ou como passado, né, ou aquela perspectiva do selvagem americano como passado europeu, não mais, né? Tanto é que cada vez mais, isso é muito curioso que o Paul Hazard coloca, aparecem aquelas histórias, e são muito frequentes essas histórias, né, se repetem bastante, de alguém encontrando um manuscrito de uma sociedade, né, é uma epopeia de um herói, e aí tem uma descrição de um mundo novo, né, e aí esse personagem que lê isso vai para esse mundo novo, geralmente um mundo que tem ali uma realidade bem diferente, em algum sentido, da realidade europeia, né? Com características muito peculiares. Vamos supor
o exemplo que o Hazar usa, todos os seres humanos ali são hermafroditas, né? Então vai para uma sociedade em que todos são hermafroditas. E aí ele, ao ver essa sociedade, ele vê que todos são hermafroditas, só que aí existe uma opressão dos hermafroditas sobre as pessoas que têm um só sexo, né? E aí, com isso, cria-se um pretexto para criticar, na verdade, os costumes europeus, né? Então, na verdade, a viagem para um lugar estrangeiro, imaginário, que tem toda essa configuração nova e super singular, com características próprias e peculiares, é, na verdade, um pretexto para criticar costumes europeus que são entendidos como equivocados. E critica-se, o europeu é tido como bárbaro, e que inverte essa relação, algo muito parecido com a operação realizada por Montaigne, e a partir dessa inversão relacional, né, este sujeito volta para a Europa depois com este novo saber de que os europeus, na verdade, são os bárbaros, né? Então, começa a aparecer isso com mais frequência no século XVII, por exemplo, essa relativização do papel europeu, né? Essa relativização Enfim, a dúvida colocada, será que a gente está fazendo certo? Será que a gente está operando na realidade de maneira correta, digamos assim, entre aspas, correta, né? Enfim, próximo momento, eu vou pretender trabalhar principalmente as transformações, de acordo com Franco-Judith, na parte astronômico-matemática, operadas aí de Copérnico, tentarei chegar até Newton. Tá? Se eu for competente para tal, também tentarei entrar no âmbito da medicina. Tá bom? Muito obrigado. Até as próximas aulas.